O clima no Vasco da Gama anda daqueles com novidade pintando bastidores fervendo e muita expectativa para o que vem pela frente. A notícia que fez o torcedor acordar mais animado foi que o clube fechou aquele contrato que estava faltando o zagueiro. O colombiano Carlos Cuesta está muito próximo de ser anunciado como novo reforço. Um jogador que, além de ter qualidade, chega para suprir uma necessidade que já vinha preocupando a comissão técnica e a torcida. Ao mesmo tempo, a resenha não está nada tranquila fora das quatro linhas. O influencer Casimiro Miguel Conhecido, da galera pela Cazé TV, resolveu soltar o verbo e criticou duramente a atual gestão do presidente Pedrinho. E para completar a temperatura alta, o técnico Fernando Diniz também virou alvo de críticas pesadas na imprensa esportiva. É amigo vascaíno, o Acorda Vascão de hoje veio carregado de informações e polêmicas. Mas antes de entrar no olho do furacão, vale lembrar que nesta terça-feira, 12 de junho, acontece na sede da CBF o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil. Mais um ano em que o Vasco se mantém entre os 8 melhores da competição, mostrando que mesmo com todas as dificuldades, o time segue vivo na briga. Além do Vasco estarão no pote Botafogo Bahia, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Corinthians, Cruzeiro e Fluminense. A pergunta que não quer calar é qual desses adversários seria o mais tranquilo de encarar? Olhando a tabela e o momento das equipes, o Atlético Paranaense desponta como o mais acessível. O time paranaense vive um drama na Série B do Campeonato Brasileiro, acumulando 6 jogos sem vitória, sendo 3 empates e 3 derrotas, e com a pior defesa da competição, somando 31 gols sofridos. Para piorar, está mais próximo da zona de rebaixamento para a Série C do que da zona de acesso. Apesar disso, é bom lembrar que o Furacão eliminou o São Paulo recentemente e tem a Arena da Baixada como trunfo, o que sempre complica a vida de qualquer visitante. Se o objetivo é montar um ranking de preferências logo atrás do Atlético Paranaense, viriam o Corinthians vivendo um momento ruim no Brasileirão, o Atlético Mineiro, que não mete tanto medo assim, e o Fluminense, que também oscila. Já Botafogo e Cruzeiro, pelo que vem apresentando, seriam pedreiras pesadas para o Vasco. E mesmo assim, por mais que o Atlético Paranaense esteja mal, tem torcedor que prefere encarar o Fluminense a ter que lidar com o Furacão. Pressentimento? Talvez. Mas quem acompanha a história sabe que Copa do Brasil gosta de aprontar. Agora, se tem um ponto que preocupa, é que o torcedor sonha com esse título, mas também sabe que sem reforços as chances caem bastante. O único nome anunciado até agora foi o volante Thiago Mendes e ainda teve o retorno de Caio Barros, que já era do clube. Quando olhamos para os rivais diretos na tabela, a diferença é gritante. Santos contratou 4. Vitória trouxe 6 Fortaleza, 6 Juventude, 6 Sport 9 e o Vasco 1. O resultado é que todos os concorrentes se mexeram, reforçaram seus elencos e já colheram resultados importantes, enquanto o Gigante segue com um elenco curto e limitado. Mas nem tudo é inércia. Além da chegada encaminhada do atacante Andrés Gomes esperado no Rio de Janeiro, ainda nesta semana, o clube finalmente avançou com Carlos Cuesta. O zagueiro de 26 anos, que pertence ao Galatasaray, aceitou receber o mesmo salário que ganha na Turquia, cerca de R$850 mil mensais. Se atingir metas contratuais, esse valor pode chegar a R$1.100.000. Um detalhe importante é que ele não quer atuar na Rússia, o que afastou o interesse do Spartak Moscou. Agora, a questão é apenas financeira entre Vasco e Galatasaray. Com contrato bem alinhado com o jogador, resta definir a compensação para o clube turco e bater o martelo. Pela avaliação interna, Cuesta é visto como um reforço de peso, capaz de elevar o nível técnico da defesa e ainda gerar retorno financeiro no futuro. Enquanto isso, a pressão externa continua. O técnico Fernando Diniz, que já tem seu trabalho, questionado por parte da torcida, recebeu críticas fortes de Gilmar Ferreira, comentarista do Sport TV. O motivo? A pouca utilização da base em um momento de elenco curto. No último jogo, levou apenas um jovem formado no clube, o atacante Ryan, enquanto outros nomes promissores como Lucas Zuccarello, Diego Minetti, Paulinho Zelder, Léo Jacó e Bruno Lopes ficaram de fora. Para Gilmar, isso vai contra a própria história do Vasco, conhecido por revelar talentos e integrá-los ao time principal.
A crítica foi dura a ponto de dizer que Diniz merecia ser multado por escalar tão poucos jogadores formados em casa. Se a bronca da imprensa já incomoda a de figuras populares entre os torcedores, incomoda ainda mais? Casimiro Miguel, sempre acompanhado por uma legião de vascaínos em suas transmissões, também entrou no debate. Para ele, há um erro grotesco de planejamento na montagem do elenco, principalmente pela ausência de um centroavante reserva. Mesmo reconhecendo as limitações de Vegete artilheiro do Brasil no ano Cazé, ressaltou que não há substituto viável no elenco. Ryan já atuou como centroavante, mas prefere jogar pelas pontas. O restante das opções não agrada e a falta de reposição adequada acaba sobrecarregando o titular. Para Casimiro, não é culpa do jogador, mas da diretoria que falhou em reforçar o setor. No meio disso tudo, o torcedor se vê dividido entre a empolgação por novos reforços e a frustração por ver problemas antigos se repetirem. A chegada de Cuesta e Andrés Gomes pode dar novo fôlego, mas o cenário exige mais movimentação. A Copa do Brasil é sem dúvida um caminho de sonho, mas para que o Vasco tenha reais condições de lutar pelo título, será preciso agir rápido e com assertividade no mercado. Enquanto isso, os bastidores seguem pegando fogo e cada entrevista, cada comentário e cada rumor mexem ainda mais com o coração cruz-maltino. E com toda essa mistura de expectativa e tensão, o Vasco segue vivendo dias de enorme movimentação dentro e fora de campo. O caso de Carlos Cuesta, por exemplo, mostra bem como o clube está tentando se equilibrar entre a necessidade de reforçar o elenco e as dificuldades para fechar negócios no cenário internacional. O zagueiro, que há tempos desperta interesse de clubes sul-americanos, manifestou de forma clara sua vontade de jogar no Brasil e isso facilitou a aproximação. Sua recusa em atuar na Rússia não foi apenas uma questão esportiva, mas também pessoal, já que a instabilidade política e a ausência de competições europeias de alto nível afastam muitos atletas daquele mercado. Para o Vasco, essa escolha abriu uma porta importante, evitando um leilão com cifras impraticáveis. Ainda assim, a definição do negócio depende da diretoria convencer o Galatasaray a aceitar valores dentro da realidade financeira do clube carioca, algo que exige habilidade nas negociações. Enquanto essa novela se aproxima do capítulo final, o ambiente político do Vasco continua sendo alvo de críticas intensas. A fala de Casimiro Miguel, que repercutiu fortemente entre os torcedores, tocou num ponto que não é novidade para quem acompanha o dia a dia do clube: a falta de planejamento. Não basta ter um elenco competitivo para um torneio específico, é preciso pensar na temporada inteira. Quando o artilheiro da equipe não tem uma reposição de confiança, a consequência é previsível desgaste físico, queda de rendimento e risco de lesões. No futebol moderno, onde as competições se acumulam e as viagens são longas, depender de um único jogador em posição-chave é quase pedir para ter problemas. Cazé fez questão de lembrar que isso não é culpa do atleta, e sim de quem monta o elenco. E quando esse tipo de análise vem de alguém que tem grande influência na opinião da torcida, o barulho é ainda maior. Ao mesmo tempo, a discussão sobre o uso da base mexe com um orgulho histórico do vascaíno. Não é exagero dizer que parte da identidade do clube foi construída em cima de grandes revelações. Dos tempos de Barbosa Bellini e Roberto Dinamite, até nomes mais recentes, a formação de talentos sempre foi um pilar importante. Por isso, ver um treinador levar apenas um jogador formado no clube para um jogo do Campeonato Brasileiro causa estranheza. A crítica de Gilmar Ferreira ecoa exatamente nesse sentido. Não basta dizer que os garotos não estão prontos, é preciso dar oportunidade para que eles se desenvolvam. A base é também uma forma de oxigenar o time, trazer energia e novas ideias para dentro de campo. Em momentos de crise técnica, muitas vezes são os jovens que oferecem soluções inesperadas. Não aproveitar isso é desperdiçar um recurso valioso. No campo, a realidade é que o Vasco precisa urgentemente melhorar seu desempenho. A proximidade da zona de rebaixamento no Brasileirão coloca pressão sobre cada partida. E a Copa do Brasil, embora seja um objetivo atraente, não pode servir de distração. A sequência de jogos decisivos no Campeonato Nacional exige um elenco
profundo, algo que o clube ainda não tem. As comparações com rivais diretos mostram como a falta de movimentação na janela de transferências pode ser fatal. Santos, Vitória, Fortaleza, Juventude e Sport entenderam o recado e reforçaram suas equipes. Os resultados não tardaram a aparecer, como as vitórias recentes de Sport e Juventude sobre adversários teoricamente mais fortes. Já o Vasco, com poucas novidades, continua dependendo de soluções caseiras e improvisações. A chegada de Andrés Gomes, que deve ser oficializada em breve, é um passo na direção certa. O atacante tem características que podem ajudar o time a variar seu estilo de jogo, principalmente quando Veguete não estiver em campo ou precisar de um parceiro no ataque. Junto com Cuesta, ele representa uma tentativa de equilibrar o elenco, oferecendo mais opções ao técnico Fernando Diniz. Mas para que isso seja suficiente, outros setores também precisam de atenção. A defesa, apesar da solidez de alguns nomes, carece de alternativas confiáveis. O meio-campo precisa de jogadores com mais capacidade de criação, algo que não se resolve apenas com esforço tático. E no ataque, a falta de profundidade é uma preocupação constante. O torcedor vascaíno, que é conhecido por sua paixão incondicional, vive um misto de esperança e apreensão. De um lado, há a empolgação natural com a possibilidade de enfrentar adversários teoricamente mais fracos nas quartas de final da Copa do Brasil, como o Atlético Paranaense em crise na Série B. De outro, existe a consciência de que sem reforços adequados, qualquer vantagem no sorteio pode se perder diante de um elenco curto e sobrecarregado. E essa é a grande questão que paira no ar. O Vasco conseguirá se reforçar a tempo de disputar títulos e ao mesmo tempo garantir uma campanha segura no Brasileirão. Nos bastidores sabe-se que a diretoria vem trabalhando para fechar mais contratações. Mas o torcedor já está calejado com promessas que demoram a se concretizar. Cada dia sem anúncio é um dia a mais de ansiedade e a pressão aumenta proporcionalmente. A relação entre gestão e torcida é sempre sensível e quando a confiança começa a ser abalada, os ruídos se multiplicam. As críticas de nomes como Casimiro e Gilmar Ferreira não apenas refletem o sentimento de parte da torcida, como também amplificam a cobrança sobre a cúpula do clube. Isso sem falar na imprensa esportiva, que acompanha de perto cada passo e não hesita em apontar erros. O momento, portanto, exige ação rápida e certeira. A negociação com Carlos Cuesta precisa ser concluída sem perda de tempo, para que o jogador tenha condições de se integrar ao elenco antes dos jogos decisivos. Andrés Gomes precisa chegar e estar pronto para jogar. E, acima de tudo, a diretoria precisa mostrar que aprendeu com os erros recentes. Um clube do tamanho do Vasco não pode depender apenas da sorte de um bom cruzamento no sorteio da Copa do Brasil ou da inspiração individual de um artilheiro. É preciso ter um elenco completo preparado para enfrentar a maratona de jogos que se avizinha. Enquanto isso, o dia a dia segue com treinos intensos em São Januário, ajustes táticos e muito trabalho de bastidores. Diniz, pressionado pelas críticas, terá que mostrar não apenas capacidade técnica, mas também flexibilidade para lidar com um elenco que pode ganhar novas peças nas próximas semanas. A relação com a base também deve ser repensada. Mais do que uma questão de tradição, utilizar jovens formados no clube é uma necessidade prática quando o orçamento não permite grandes contratações. Esses garotos, se bem trabalhados, podem ser não apenas soluções imediatas, mas também ativos, valiosos para o futuro. No fim das contas, o Vasco está diante de um momento decisivo na temporada. As próximas semanas dirão se o clube conseguirá transformar o potencial de reforços como Cuesta e Andrés Gomes em resultados concretos tanto na Copa do Brasil quanto no Brasileirão. O torcedor, como sempre, vai seguir cobrando, apoiando e vivendo cada momento com intensidade. Afinal, ser vascaíno é exatamente isso, acreditar até o último minuto, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis, e celebrar cada conquista como se fosse a mais importante da história. E é nessa mistura de paixão, cobrança e esperança que o Vasco vai tentar escrever os próximos capítulos de 2025. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar!
Nos bastidores do futebol brasileiro, um rumor que tem ganhado força nos últimos dias está movimentando as rodas de conversa e prometendo agitar o cenário esportivo nacional. Segundo informações que circulam com intensidade, o presidente do Vasco da Gama, conhecido popularmente como Pedrinho, teria sinalizado uma possível venda da Sociedade Anônima de Futebol, SAF, do clube para um investidor de peso internacional que nada menos seria o dono do Paris Saint-Germain, um dos maiores times da Europa na atualidade. Embora ainda não exista confirmação oficial, a especulação tem sido tratada como um assunto de extrema relevância, sobretudo pelo impacto financeiro e esportivo que essa negociação poderia causar. O Vasco, que atravessa um período de reconstrução, veria nesse movimento uma chance de alavancar seus projetos e voltar a competir em alto nível, enquanto o suposto comprador ampliaria sua presença no mercado do futebol mundial. A possível transação, portanto, não deixa de ser vista com grande expectativa, levantando questões sobre os rumos do clube carioca, as mudanças que poderiam ocorrer no comando e até mesmo o novo perfil que a SAF vascaína poderia assumir. A imprensa esportiva, assim como torcedores e analistas, tem se dividido entre o ceticismo e o otimismo, alimentando um clima de ansiedade e curiosidade. A venda da SAF para o dono do PSG, se confirmada, seria um dos maiores negócios do futebol brasileiro dos últimos anos, trazendo não só investimentos vultosos, mas também expertise e visibilidade internacional para o Vasco da Gama, que há tempos busca se reerguer no cenário nacional. O impacto dessa possível venda extrapola o âmbito financeiro, pois mexe diretamente com a identidade e a história do clube, que é um dos mais tradicionais do futebol brasileiro. A possibilidade de o Vasco da Gama ser administrado por um grupo ligado a um dos clubes mais badalados da Europa gera um misto de expectativas e dúvidas entre os torcedores. Por um lado, a entrada de capital estrangeiro poderia significar uma revolução estrutural, com investimentos em infraestrutura, contratações de jogadores de alto nível, melhorias nos centros de treinamento e um planejamento estratégico profissionalizado. Por outro lado, há quem tema a perda da essência vascaína, o que poderia acontecer caso o controle da SAF se torne totalmente estrangeiro e distante da realidade local. Esses receios são amplificados por episódios anteriores de clubes brasileiros que passaram por processos semelhantes, onde a tradição acabou ficando em segundo plano diante dos interesses comerciais. No entanto, o cenário atual aponta para uma mudança inevitável no futebol brasileiro, que caminha para uma maior profissionalização e internacionalização. Caso a negociação avance, o Vasco poderia servir de modelo para outras equipes que buscam equilíbrio financeiro e competitividade no mercado global. A expectativa é que, caso o acordo se concretize, o clube consiga equilibrar essa dualidade entre tradição e modernidade, proporcionando resultados esportivos expressivos, sem abrir mão da sua história e da paixão da sua torcida. Portanto, o rumor da venda da SAF para o dono do PSG deixa claro que o Vasco está no centro de um momento decisivo, onde o futuro pode ser redesenhado de forma inédita. A negociação, conforme apurado por fontes próximas ao clube e ao mercado esportivo, envolveria uma série de etapas complexas que vão desde a avaliação do valor da SAF até a elaboração de contratos que garantam a transparência e a viabilidade do negócio. O dono do PSG, conhecido por seus investimentos audaciosos e pela busca constante de expansão global, teria demonstrado interesse em ampliar seu portfólio de clubes, seguindo uma tendência mundial que envolve conglomerados e investidores internacionais adquirindo times em diferentes continentes. Para o Vasco, essa possibilidade representa um salto qualitativo, podendo contar com recursos financeiros robustos e uma gestão alinhada aos padrões europeus de excelência. Além disso, a integração com o grupo que controla o PSG poderia abrir portas para parcerias estratégicas, intercâmbio de atletas, treinadores e expertise administrativa. Ainda que o processo esteja em fase inicial, a movimentação já provocou reações no meio esportivo, com especulações sobre a influência que o investidor teria na escolha do elenco, nas políticas de base e na ampliação da marca vascaína no exterior.
A imprensa especializada acompanha atentamente os desdobramentos, destacando que o sucesso dessa operação dependerá de um equilíbrio delicado entre investimento, governança e respeito à identidade do clube. O rumor também ganhou repercussão internacional, o que reforça a importância do Vasco como um ativo valioso no mercado futebolístico, capaz de atrair olhares globais e potencializar seu crescimento no futuro próximo. A possível venda da SAF do Vasco da Gama ao dono do Paris Saint-Germain provoca uma série de debates não só entre torcedores, mas também entre especialistas em gestão esportiva e economia do futebol. Muitos apontam que a entrada de um investidor desse porte poderia trazer estabilidade financeira, algo que o clube vem buscando há anos, além de potencializar seu marketing e ampliar sua base de fãs. A presença de um grupo europeu de peso também pode influenciar na atração de patrocínios globais, alavancando receitas e colocando o Vasco em um patamar competitivo mais elevado. Por outro lado, alguns críticos argumentam que a influência estrangeira pode gerar uma desconexão com a torcida, já que decisões mais comerciais podem prevalecer sobre o sentimento e a cultura local. Isso poderia impactar diretamente o clima dentro do clube e a relação com seus torcedores, que historicamente são apaixonados e exigentes. A partir dessas discussões, cresce a expectativa por um posicionamento oficial da diretoria vascaína e dos representantes do suposto investidor, que deverão esclarecer as reais intenções por trás dessa movimentação. Enquanto isso, o rumor segue ganhando força e alimentando especulações sobre como seria a nova fase do clube, quais jogadores poderiam ser contratados e como a SAF do Vasco poderia se transformar em uma potência dentro e fora das quatro linhas. Contando com o respaldo e a experiência de um dos donos do futebol europeu mais influentes do mundo. Em meio a toda essa agitação, a torcida do Vasco da Gama demonstra uma mistura de ansiedade e esperança, acompanhando atentamente as notícias que envolvem a possível venda da SAF para o dono do Paris Saint-Germain. Nas redes sociais, fóruns e grupos de discussão, os fãs trocam opiniões e tentam decifrar os sinais que indicam o rumo que o clube poderá tomar. Para muitos, essa é uma oportunidade histórica, capaz de colocar o Vasco de volta na elite do futebol brasileiro e até mesmo no cenário internacional, com investimentos que podem mudar completamente a dinâmica do futebol carioca. Outros, porém, mantêm uma postura cautelosa, lembrando que negócios desse porte costumam envolver riscos e que o futuro do clube dependerá muito da condução dessa transição. Em entrevistas e declarações, o presidente Pedrinho tem mantido um discurso aberto, deixando claro que a negociação está em andamento, mas que todos os detalhes serão cuidadosamente avaliados para garantir que o Vasco saia fortalecido. Assim, enquanto o rumor da venda da SAF do Vasco para o dono do PSG continua a circular com intensidade, o que se percebe é um clima de expectativa e transformação iminente que poderá redefinir o futebol do clube para os próximos anos, aproximando o Vasco da Gama de um novo patamar e, quem sabe, de um ciclo de conquistas e sucesso internacional. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.